quero, desde já, convidar o pastor Pedro Paulo, neste momento, aproveitar o pastor Pedro Paulo, né? Hoje nós temos um culto um pouco mais curto. Amanhã é 2 horas de programação, hoje é 1h30. Então eu quero aproveitar o momento da palavra que eu gosto, viu? Enriquece muito a nossa vida, o momento da palavra. Eu quero que você fique com o coração preparado e pronto para receber algo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que você tem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pastor Pedro Paulo, fica na liberdade do Espírito Santo, se apresenta, fala da igreja, a gente quer conhecer, nós queremos conhecer melhor como é que estão os projetos lá. Fica na liberdade, você está em casa, tá bom? Muito obrigado. A graça e a paz, irmãos, amém? Eu estou me sentindo muito feliz, privilegiado de poder estar aqui com vocês. Pastor, aqui é seu tablet, seu iPad. E confesso que até foi surpresa para os pastores lá, os líderes da igreja, porque eu sou dos pastores que menos sai da igreja, porque eu tenho um apreço muito grande, eu gosto de estar na igreja para receber o povo. Então quando o Marcel me ligou, eu não podia nem pestanejar, porque eu conheci o Marcel, ele devia ter 8, 9 anos de idade. Então não tinha nem ideia como é que eu ia encontrar o Marcel como pastor aqui no Mato Grosso. Eu também pastor, porque na época eu nem imaginava. Aliás, eu comecei o ministério lá, abri a congregação onde nós estamos, eu tinha 38 anos, né? Eu cresci dentro de um lar cristão. Minha mãe se converteu, ela era espírita, eu cresci, eu tinha 5 anos quando ela me levava para a igreja. Na adolescência eu me afastei, mas com 19 anos eu me converti, tive um encontro com o Senhor, e daí para frente, a minha vida sempre foi viver para o Senhor, né? Mas nunca imaginei ser pastor, nunca tive essa pretensão, que é algo louvável, né? A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas eu nunca tive. E sempre trabalhei na igreja e Deus foi me formatando, foi me forjando diante de muita luta, de muitas coisas que forjaram um pastoreio na minha vida, né? E é interessante a semelhança que esta igreja tem com a igreja com a qual nós pastoreamos. Estava falando para o pastor Maciel e para o Marcel, que muita coisa, inclusive física da igreja, né, a disposição de tudo, quando eles forem lá em Cuiabá, vocês vão ver a semelhança, né? Mas uma coisa tão inusitada que eu me surpreendi, é que vocês têm um menino especial. Quem que é o pai do Abner aqui? Pai e a mãe? É uma graça esse menino. E eu tenho um Abner também que é especial lá em Cuiabá. Eu achei assim, muita coincidência. E o Abner também muito carinhoso. Na hora que ele me encontrou ali assim, ele falou assim: pastor, eu amo o senhor. Não tem preço uma coisa dessa. E o Abner, eu acho que toda criança é especial. Ela é especial, ela tem a pureza em si, né? Então eu achei muito interessante tudo isso. E agradeço a Deus. E isso está sendo confirmado a cada dia, minha estada aqui. Eu gostaria de agradecer aí o Marcel pelo convite, né? Foi uma alegria muito grande quando eu recebi a sua ligação. A Isa, já conhecia há alguns anos atrás. Quando eles se casaram, nós nos encontramos lá nas Águas Quentes, que ele foi passar a lua de mel, e por acaso estávamos lá. Eu não a conhecia, né? O Maciel tive o prazer de conhecer agora, né? Ele me disse que a sua esposa está grávida. E que bênção, né? A família servindo ao Senhor. A pastora Joanita, né? O Odinei, quem é o Odinei? Ele está aqui? Uma bênção, pastor, tê-lo aqui. Eu já conheci o seu irmão ali fora. A pastora Lúcia, uma alegria conhecer vocês. Al-Unzer, Al-Unzer que fala? Al-Unzer.
e a Caroline. Que bênção poder. Não, mas ele não se manifestou ainda, que é dele. Ele não veio? Está aí, está por aí. Eu vou conhecê-lo até o final. E o Robson e a Natana, que é uma alegria poder estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E eu tenho aqui o irmão Carlos Henrique, que me acompanhou. Há uma preocupação lá o pessoal da igreja, que trabalha na igreja, porque eu fiz uma cirurgia em novembro do coração. Eu coloquei 4 pontes, uma safena e 3 mamária. E aí o pessoal ficou meio preocupado, porque minha esposa não pôde vir. Ela vai pregar na quinta-feira e dar aula também na escola de líderes. Então ela se aplica na leitura e ela fala, não vai dar para eu ir. E tem mais um outro detalhe, a minha filha está chegando na terça-feira. Aí ela tem que arrumar casa, a avó, né? O nenenzinho, 1 ano e meio, então é uma paparicação. E então ela não pôde vir. E o irmão Carlos se dispôs lá, o pessoal da igreja começou a buscar alguém, e ele apareceu lá para conversar comigo. E aí fizeram um convite para ele, e ele prontamente aceitou a estar aqui conosco, né? Me vindo comigo, se dispondo a me acompanhar aí, viu? No carro dele. E a gente vai ficando velho, vai tendo uns privilégios, né? Motorista e tal, guarda-costa. Mas é uma bênção ter vocês como ouvintes. Que Deus abençoe poderosamente. E antes de falar propriamente da palavra, eu gostaria eu trouxe aqui alguns exemplares. Não são meus, são uma é a ovelha minha, a missionária Cristiane, que ela fala sobre perdão. Ela é um testemunho da mãe dela. A mãe dela foi acometida de uma enfermidade e ela morreu muito rápido. É uma senhora, uma jovem senhora de uns 60 anos ela tinha mais ou menos. É aquela doença do Steve Jobs. Ela começou a ter uma ferida e começou a crescer no corpo dela, e de repente ela faleceu. Mas ela tinha deixado um rascunho de um diário que ela fazia, e ela contava a história dela, e a filha dela encontrou aquele livro. Conversou com o pai, porque tem muito a ver com o pai, com relação a perdão, com traição, uma série de coisas, e ela relata. É um livro fantástico. Eu li esse livro aqui umas 4 horas, à madrugada. Eu comecei a ler, ela pediu para eu fazer o prefácio, e é muito bom, eu recomendo. O irmão Carlos vai estar ali no final, vendendo esse livro, você pode passar no cartão. E tem também este livro do pastor Paulo Marcos, que é meu irmão, mas é meu sobrinho. Ele é filho da minha irmã, que é especial. Ela faleceu ano passado, ela foi abusada por 4 ou 6 homens, e ele nasceu. Hoje ele é pastor comigo lá. E é uma história muito comovente. Se vocês tiverem a oportunidade, quiserem trazer para ministrar no encontro com Deus, eu tenho a certeza, para a cura interior, é algo assim fantástico. Vocês vão se derramar diante de tal testemunho de vida. Então o irmão Carlos vai estar ali no final vendendo esse livro. Eu gostaria se você puder abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 4, versículo 4 a seguir. Eu dei esse tema eu acho que ele tem muito a ver com todo crente, com todas as pessoas. Ele não foge à realidade de ninguém. O que dirige a sua vida? Está em Eclesiastes 4:4. Eu vou ler na versão Viva, que diz assim:
percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. Vou pedir que você ore a Deus agora e peça que o Senhor fale com você. Eu tenho a certeza que em algum ponto Deus vai falar ao seu coração. Porque Deus tem um propósito com esta igreja, tem um propósito com você nesta igreja. E isso aqui é fundamental para que você se desenvolva dentro desta igreja, o ministério que você tem se desenvolva nesta igreja, porque Deus te plantou nesta igreja. Amém? E nós precisamos passar por isso aqui de uma maneira onde o Espírito Santo tenha total e completo domínio sobre a nossa vida. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nós louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por este momento tão especial na vida desta igreja. Que o Senhor, ó Deus, continue derramando bênção, graça sem medida sobre ela. Sabemos que o Senhor tem algo maravilhoso, poderoso para realizar nesta cidade de Nova Mutum, ó Deus, através desses irmãos, desta igreja. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha falar de maneira poderosa ao coração de cada um dos teus filhos aqui presentes nesta noite, Pai, porque eles são e serão instrumentos das tuas mãos para a transformação desta cidade, Pai. Que a bênção, a graça do Senhor venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo. Nós somos dirigidos por algo. Por isso que eu disse que essa palavra tem a ver com todo ser humano. Com crente ou não crente, nós somos dirigidos por alguma coisa. A maioria dos dicionários define a palavra dirigir como guiar, como controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, um trator, um drone, uma bola de golfe, na hora de você dar a atacada, naquele momento você está guiando, você está direcionando, você está controlando, você está governando. Então todo ser humano, ele é controlado por algo. Nesse exato momento, eu e você estamos sendo controlados por alguma coisa. Nós somos dirigidos por problemas, por situações que aparecem em nossa vida, por pressão. Nós somos dirigidos por prazo. Nesse exato momento pode ter pessoas preocupadas com o que vai fazer com uma dívida ou com uma situação que precisa ser resolvida esta semana, ou o mês que vem, ou ainda até o final do ano. Você pode estar sendo dirigido por alguma lembrança dolorosa. Você percebeu que quando eu comecei a falar do meu irmão, do meu sobrinho, eu sou emocionado todas as vezes que eu falo sobre essa situação, porque aconteceu dentro da minha casa. Então, de alguma forma, você é tocado, você é direcionado. As circunstâncias são tantas nas nossas vidas. E a gente trabalha com gente, com pessoas todos os dias, então a gente sabe do que estamos falando, vivenciamos a vida da igreja em todo momento, e as coisas se abatem sobre a vida das pessoas em todo o tempo. Emoções, valores, um monte de coisas pode dirigir a sua vida. Eu gostaria de falar sobre 5 coisas que são comuns e que dirige a nossa vida em todo o tempo. A humanidade está sendo dirigida por alguma dessas coisas. Se você conseguir dividir a humanidade, a grande maioria delas estão sendo dirigida por alguma situação como essa. A primeira dela, muitos são dirigidos pela culpa. A gente vive situações onde fazemos coisas que muitas vezes lá na frente nós não aprovamos. E muitas vezes nos envergonhamos dessas situações, fugimos,
Uma certa vez eu conheci um rapaz em Cuiabá que ele se converteu numa igreja, ele começou a congregar conosco, e ele de repente, ele sumiu da igreja, e eu não sabia para onde ele andava, e ele estava se relacionando com uma senhora, e ela mandou um recado para mim, falou assim: pastor, fulano de tal está preso, o senhor poderia ir lá visitá-lo? Membro da igreja, estava congregando conosco, eu não tinha a mínima ideia de quem era ele, mas ele estava vivenciando uma situação muito difícil. Ele matou uma pessoa em Brasília e fugiu para Cuiabá. Ele entrou numa briga por causa de um amigo, matou uma pessoa e fugiu. Ele foi julgado à revelia e passou-se 20 anos, e ele fugindo da polícia, porque tinha um mandato de prisão para ele. E congregando, não abriu o coração, não falou nada, e de repente numa blitz, 20 anos depois, já tinha prescrito a sua condenação, havia um mandato, e ele foi preso, e ele precisava de um advogado para poder sair. Não tinha mais condenação, mas precisava, havia um mandato de prisão. E aí eu fui procurá-lo lá no presídio, conversei com ele, ele me contou o seu drama, e ele vivia cheio de culpa pelo que ele havia feito. Abandonou a família, perdeu, e todos esses 20 anos ele foi controlado pela culpa. Isso acontece com a nossa vida, isso descreve a maioria das pessoas. Muitas pessoas vivem cheio de culpa e vivem perambulando pela vida, movido pela culpa, uma vida sem propósito, porque a culpa o leva ao desespero, muitas vezes. Nós temos, como no caso de semelhança com esse homem, nós temos Caim, que matou seu irmão, e ele foi marcado por Deus. Aonde Caim fosse, ele tinha uma marca, ele era um assassino, e ele viveu a sua vida marcado pela culpa. Ninguém podia matá-lo, ele foi consumido. Nós somos produtos do nosso passado. Toda a nossa formação, tudo isso que aconteceu na nossa vida, é o produto que nós somos hoje. Mas nós não podemos ser prisioneiros de algo errado que aconteceu no passado, porque nós temos um Deus que muda a nossa história. Deus muda. Eu te dou um exemplo. Moisés foi um assassino também, e Deus o colocou como libertador de Israel. Nós temos Gideão como um homem covarde, que não queria fazer aquilo que Deus havia incumbido ele de fazer, e Deus o transformou em um herói que libertou Israel. Então todo o passado dessas pessoas os levaram à prisão, até onde eles se dobraram diante de Deus e procuraram cumprir a vontade de Deus nas suas vidas. No momento em que nós nos submetemos a Deus, Ele muda toda a nossa história. Deus é especialista em mudar a história das pessoas. A gente que vivencia a igreja conhece as situações. Todos os dias nós temos pessoas que são transformadas de maneiras fantásticas. Pessoas que eram drogadas, pessoas que eram adúlteros, pessoas que eram ladrões, assassinos, pessoas que tinham tudo para dar errado na vida. Deus mudou a história deles. Salmo 32 diz: como é feliz o homem quem tem as suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. O passado, ele pode nos dar um norte até um dado momento, onde nós temos um encontro com o Senhor. A história do meu pai também passou por isso, porque meu pai adulterou uma certa vez, e a minha mãe descobriu. Eles moravam no sítio, tinha aquelas festas de santo, e ela ia junto e tal, e ela percebeu. Ela nunca mais saiu com ele. Ela passou um tempo, ele estava se aprontando, falou de uma festa que ia ter, e era festa em fazenda, é assim, você passa uma semana, passava, né?
E ela falou, arrumou lá a montaria dele, eles viajavam a cavalo e tal. Ele falou, você não vai? Ele falou, não. Mas por quê? Por conta disso. Meu pai viveu muitos anos da vida do casamento, movido pela culpa. Aí no final da vida ele ficou canceroso, era um excelente pai, mas teve essa falha. E se converteu lendo o Salmo 38. Sozinho, no seu quarto, no seu leito de dor, de enfermidade. O dia que ele resolveu sair, deixar o seu passado para trás, Deus mudou a vida dele. Ele ficou doido, ele falou, chama o pastor aqui. O pastor chegou lá e a minha mãe levou o pastor, ele botou a mão na cabeça do meu pai sentiu um fogo descer da cabeça aos pés. Ele achou que ele estava curado do câncer, mas não era. Foi sua alma, o seu espírito que foi curado naquele momento. Quero ser batizado, e foi batizado numa época de frio. Só ele, o pastor e meu irmão que foram lá na beira do rio para ele se batizar. Logo depois ele faleceu, mas com o Senhor. Deus fez algo maravilhoso na vida do meu pai. Deus pode e quer mudar a sua história. Ele quer reescrever o seu presente e o seu futuro. Mas para isso nós precisamos nos render aos pés do Senhor. Deus quer usar a sua vida nesta igreja. Mas para isso nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. É Ele que tem que ser o Senhor, é Ele que tem que dar a direção na nossa vida. E você vai ser usado como você nunca foi na sua vida. Eu tenho a certeza disso. Em segundo lugar, muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. As pessoas se apegam à mágoa. A gente conhece muito essa questão, sobretudo na questão de adultério, de violência. Eu conheci um rapaz que nós fizemos um curso de casados para sempre, de paz para toda a vida. Um senhor já, de 50 e poucos anos. E o curso ele consiste em quê? Quando você fala sobre, você dá um testemunho seu a respeito do seu pai, da sua mãe, da sua vida. Ele trata você enquanto filho e depois ele trata você enquanto pai. E esse rapaz, eu dei o meu primeiro testemunho, eu tive uma vida muito boa. Eu tive um pai e uma mãe excelente, como pai e mãe. Meu pai era excelente, eu era o predileto dele. Nem o caçula tinha predileção, normalmente o caçula tem, né? Mas eu tinha. E contei a história da minha infância. E na hora que chegou na vez desse irmão, ele travou. Por que ele travou? Por causa da mágoa que prendia o coração dele. O pai dele deu uma porretada na cabeça dele por alguma desobediência, alguma coisa, e criou um tumor próximo do seu cérebro. Ele não pode fazer cirurgia. E aquilo travou ele. Era um homem crente, salvo, porque a Bíblia diz que nós somos salvos porque nós recebemos a Jesus. Mas ele estava preso à mágoa. Ele não conseguia superar, ele não conseguia liberar perdão. Ele vivia um círculo ali na vida dele, na mente dele. As pessoas que o cercavam nem sabiam, nem tinham ideia do que acontecia, mas ele estava preso à mágoa, ao rancor. Ele interiorizou esse sentimento com relação ao seu pai. Quantas pessoas não vivenciam isso? Mulheres traídas, homens traídos, violência. E você conhece pessoas que também, ao invés de interiorizarem, elas estouram com outras pessoas. Pessoa, ela se torna iracunda. O que é uma pessoa iracunda? É uma pessoa propensa à ira. Ela já acorda irada. Você falou que ele é bonito, ele já te xinga.
Existem pessoas assim. Eu tenho certeza que você conhece, nós vivenciamos isso no dia a dia. Mas as duas atitudes são erradas, tanto a interiorizar, como você explodir com as pessoas que não tem nada a ver com o que aconteceu com você. Elas trazem dano para a nossa vida, elas não trazem benefício. O rancor machuca. O rancor machuca muito mais a você do que a pessoa, porque muitas vezes nós somos ofendidos por alguém. A pessoa saiu da nossa vida ou vivencia a vida dela, ela nem lembra mais e nós interiorizamos aquilo lá. Quando olhamos para a pessoa, vivemos anos da nossa vida fechado, dirigido pelo rancor, pela mágoa. Eu gostaria que você tivesse muito claro isso no seu coração. Os que magoaram você no passado não podem continuar a magoá-lo, a menos que você se agarre à dor e permaneça agarrado nisso. Aí existem pessoas que têm prazer em ser presas. Parece que essa coisa ela nos dá uma, eu não vou dizer vida, mas ela leva a pessoa a querer viver, para poder ou vingar-se. Eu conheci o testemunho de uma irmã. Na verdade eu conheci o pastor Hugo. Não sei se você conheceu o pastor Hugo. O pastor Hugo era um jovem pastor, ele morreu com 38 anos, problema de coração, da nossa convenção. Mas um homem num compromisso tão grande com a ovelha, que converteu-se uma moça lá na igreja e o Espírito Santo disse a ele, falou, o pai dela foi assassinado. E ela cresceu pensando nesse assassino. Ela estudou, fez direito para poder vingar-se de alguma maneira desse cidadão. Ela tinha uma raiva, uma ira, um rancor tão grande, tão profundo no coração dela, que a vida dela é isso aí. E o pastor Hugo falou, irmã, você precisa perdoar. Ela falou assim, não, mas pastor, eu já perdoei. Ela falou, não, você não está entendendo. Você precisa lá em Porto Velho encontrar esse homem, olhar para ele e dizer que você o perdoa e você tem que pedir perdão a ele também. Já pensou uma coisa dessa? Ela falou, não pastor, um dia eu vou. Eu falei, não, você não está entendendo. Nós vamos amanhã. Eu vou com você, eu e minha esposa, nós vamos com você lá amanhã. Ela falou, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, você vai no meu carro, eu vou pagar a despesa, nós vamos lá em Porto Velho, porque o Espírito Santo está me dizendo que você precisa fazer isso logo. Mas se minha filha fica lá na casa da minha mãe. Eu achei extremo o compromisso desse homem. 1.500 quilômetros, assumindo todos os despesas, todo o risco. Pegou a menina, foi lá em Porto Velho, encontrou o homem estava num estado deplorável. Era um homem que tinha dinheiro, que era rico. E de repente eles encontraram ele naquele barzinho de esquina, todo sujo. Uma pessoa que foi consumida pela dor, pelo remorso de ter feito aquilo ali. Na hora que ele fala, a menina se identificou para ele, falou, eu sou filha de fulano de tal. Ele deu um passo para trás. Falou, não, fica tranquilo, eu vim aqui para perdoar o senhor e pedir perdão também, porque eu odiei a minha vida inteira. Acontece, muitas vezes está dentro da igreja, mas ela está sendo dirigida pela raiva e pelo rancor. E muitas vezes queremos que Deus nos use. E Deus quer usar você, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar, Ele quer transformar a sua história, Ele quer recomeçar tudo de novo no seu presente e no seu futuro. Deus quer usar você, mas para que Ele use, você precisa ser transformado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Permita que o Espírito Santo faça isso. A Bíblia diz que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Leva mesmo. Leva mesmo. Muitos são dirigidos pelo medo. Eu lembro que eu era meio sapeca.
eu lembro que eu tinha muito medo à noite. Eu tinha uma opressão maligna sobre a minha vida. E aquilo me aterrorizava. E tinha época que eu não conseguia nem dormir. Então eu ia dormir perto da minha mãe. Dormia ali debaixo da rede dela. Gostava de dormir em rede. Eu deitava ali embaixo. Ela sabia que eu estava com medo. E às vezes eu dormia com meu pai. Ele dormia na cama. Ele percebia que eu estava com medo. Aí ele, um pai tão atencioso, ele batia na cabeceira da cama assim com o dedo, para eu perceber que ele estava acordado. Ele falava, pode dormir. E ele tinha um agravante, ele era surdo. E eu tenho um problema do lado esquerdo no osso. Então, para comunicar com ele, era muito difícil. E o medo muitas vezes dirige a nossa vida. Muitos são dirigidos por conta de um lar violento. Pai, mãe violento que massacrou a criança quando ela foi crescendo. A pessoa vai crescendo e não consegue se desvencilhar do medo. Eu conheço pessoas que não conseguem, elas perdem a oportunidade na vida por causa de medo. Ela não consegue um trabalho melhor, ela não consegue aprumar na vida, porque ela tem medo de se arriscar, de conseguir, de fazer algo novo, porque ela está sendo dirigida pelo medo. Ela não consegue dar um passo à frente, por causa do medo. E às vezes até ministerialmente nós não conseguimos avançar, por causa do medo. Medo de crítica. Às vezes nós impomos esse cárcere na nossa vida. Nós temos um Deus que é poderoso e que nos livra dessas coisas. Eu lembro quando eu era muito menino ainda, eu ia brincar na rua de cima, e para voltar eu tinha que passar um buraco. A rua havia acontecido uma cratera ali, né, por causa da chuva, e nunca a prefeitura arrumou. Então para passar ali era muito difícil, era escorregadio, tinha um córrego que passava e era escuro. Então eu ia lá brincar e ficava com medo. E para voltar, como é que eu fazia agora? Aí eu lembro da música até hoje. Eu começava a cantar música. Jesus estando ao meu lado, nada me acontecerá. Mesmo que seja tentado, a vitória certa Ele me dará. Mesmo que corra perigo, medo eu não tenho não. Jesus é meu grande amigo e está bem vivo no meu coração. Eu passava aquele negócio ali como se tivesse pleno dia, porque Deus guardava o meu coração, a minha mente, pelo simples fato de eu cantar. A minha mãe lia um salmo comigo, salmo de número 4, que diz lá no finalzinho: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Dormia como um anjo. Deus é poderoso. Deus quer mudar a sua história. Deus quer fazer do seu futuro diferente. Ele quer mudar o seu presente, mas quer mudar o seu futuro também. Muitas vezes nós estamos dirigidos pelo medo, e quando nós estamos apegados a isso, nós não conseguimos avançar. E Deus quer fazer algo através da sua vida nesta igreja. Deus quer usar você com poder, com autoridade, e isso não tem nada a ver com medo. A Bíblia diz que o medo não provém de Deus, não provém do amor, porque o amor, ele expulsa o medo. Você precisa avançar, você precisa crescer, você precisa permitir que Deus te use, você precisa crescer profissionalmente, você precisa crescer no seu relacionamento conjugal, na sua vida social, enfim, no seu trabalho, em tudo que diz respeito a você. Muitas vezes você é brecado, você é preso por causa do medo, e Deus quer mudar isso na sua vida, e vai mudar com toda certeza. Amém? Muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir coisas é a única coisa que move, é o objetivo de vida da pessoa.
é a coisa que o impulsiona. Ele quer mais, ele baseia esse conceito no conceito errôneo de que ter mais o tornará mais feliz, o tornará mais importante e mais protegido. Essas três verdades, essas três pressuposições estão erradas, são pensamentos errados, porque você ter mais não tornará você feliz nunca, porque a pessoa que é levada pelo dinheiro, por posses, é uma questão momentânea. Você quer ver uma coisa? Você compra um carro do ano, um carro top de qual marca você gosta. Daqui a pouco você já está enjoado, já não tem muita coisa, você tem que comprar alguma coisa melhor. Às vezes você acha que o dinheiro vai te tornar importante, ter posse, ter poder vai te tornar importante, as pessoas vão ser atraídas, você vai ter mais amigos, e isso é bobagem. Porque eu imagino, eu não tenho posses, e também não sou tão importante, mas tenho muitas pessoas que se aproximam de mim. Mas uma coisa eu tenho certeza, se aproximam pelo que eu sou, e não porque eu tenho. Eu conheço pessoas da igreja, ou fora dela, que existem muitas pessoas que a cercam, mas elas têm um interesse na vida dela. Não é porque ela gosta da pessoa, ela tem um interesse em ter alguma segurança, em conseguir alguma coisa, e ela é dirigida por isso. Não, eu preciso ser feliz, eu preciso ser importante. E a questão de você ser protegido. Você pode morar no Alphaville, você pode morar no Belvedere, você pode morar em qualquer condomínio, seja ele horizontal, vertical, seja rico ou não, tenha proteção, 10 segurança armado, ele pode te oferecer a maior segurança, mas isso não é garantia nenhuma. Lá em Cuiabá apareceu um tal do Homem-Aranha, lá ele já roubou apartamento no 10º andar. Que segurança que é essa? Em condomínio fechado, ele quer matar, ele vai fazer, não tem jeito. Diz que a nossa vida não consiste no bem que nós possuímos. A nossa vida consiste em Deus. Se eu estou vivo agora, eu posso sair daqui, ali, uma bala perdida me pegar e eu morrer, acontecer uma fatalidade, mas uma coisa eu tenho a certeza: se eu tombar ali fora ou aqui no púlpito, eu estou com o Senhor. Amém? Porque eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus de vivos no teu reino. Aí ele disse: olha, final do ano você estará comigo no paraíso. Quando você morrer, daqui na minha volta você estará comigo no paraíso. Ele não disse isso. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Negou novamente. O outro ladrão estava do lado, estava zombando do Senhor. Ele falou: rapaz, mas você nem nesse momento você consegue temer a Deus. Ele nada fez. Nós com razão estamos aqui, mas ele nada fez. E ele olha para Jesus naquele último momento: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O seu relacionamento com Deus ninguém pode tirar. Eu tenho uma segurança, irmãos, com relação à minha salvação. Eu não tenho a mínima dúvida de que em qualquer momento da minha existência, aonde eu morrer, eu teria perdido a minha salvação, porque ela não está baseada no que eu faço, ela está baseada no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo verdadeiramente, pode ter essa plena convicção. Você não pode fazer nada mais nem nada menos para que Deus possa te amar mais ou menos. Não tem aquelas pessoas que vivem na expectativa dos pais? A criança corre para fazer alguma coisa para chamar a atenção dos pais, do pai, da mãe.
pessoas que querem a aprovação de um amigo, que fazem muitas coisas erradas até para poder ser aceito, meninos que entram nas drogas, meninas que entram na prostituição para poderem ser aceitos no meio, necessitando de aprovação. Tem gente que passa a vida inteira tentando ser aprovado pelo pai e pela mãe, e que eles nunca estão contentes pelo que o filho faz. Eles simplesmente ficam ali buscando algo, mendigando uma atenção, procurando a aprovação do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus amigos, do seu pastor, dos seus amigos, dos seus irmãos em Cristo Jesus. Tem alguma coisa errada na vida dessas pessoas. Basta uma pessoa me aprovar, alguma coisa tem que acontecer na minha vida. Eu tenho que exteriorizar tudo isso. A minha vida tem que ser notória para a vida das pessoas. Eu recebi Jesus, não é? Tem uma música antiga, acho que não sei, vocês devem cantar. O Senhor diz assim, o Senhor Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não pode. Ou você vai agradar um, ou vai agradar o outro. Eu quero agradar a Deus, eu quero oferecer a minha existência, a minha vida a Deus. Eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu quero que Deus cumpra a sua vontade em mim. Eu quero que Deus modifique, com o pastor Maciel, com o pastor Marcel e com essa liderança. Entregue a Deus, permita que o Espírito Santo dirija a sua vida, te dê a direção em tudo aquilo que você for fazer. Irmãos, o maior propósito do homem é ganhar almas para o Senhor. Todas as outras coisas são importantes. Família é importante, ganhar dinheiro é importante, estudar é importante, mas são transitórias. Você não vai levar nada para o céu, mas o seu irmão você vai levar. Você vai vivenciá-lo lá, você vai conversar com ele. Eu não acredito que você vai acabar no esquecimento. Tanto é que quando o Senhor Jesus tem ali no monte da transfiguração com os discípulos, quem que apareceu ali? Moisés e Elias. E os apóstolos sabiam que eram eles. Pedro, Tiago e João. Falaram: Senhor, que bom que estamos aqui. Eles ficaram meio que abobados. Falaram: Senhor, que maravilha poder estar aqui. Senhor, vamos fazer aqui 3 cabanas. Uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. Eles sabiam. Eu tenho a certeza que eu vou encontrar minha mãe, meu pai. Eu tenho a certeza que eu vou encontrar pessoas que me são caras, irmãos que já faleceram, pessoas que caminharam comigo, que abençoaram a minha vida. Eu tenho a certeza que pela aprovação das pessoas. Irmãos, deixe isso para trás. Deixe isso para trás. Existem pessoas que poderiam ter uma história triste, como do meu irmão. Ele é uma bênção na vida de muita gente. Já ganhou muita gente para Jesus. Conto com Deus, tragou aqui. Tenho certeza que ele virá com toda alegria, com todo prazer. E vocês vão se surpreender como Deus é capaz de mudar a história de uma pessoa. Amém? Eu gostaria de orar com vocês. Eu espero que essa palavra tenha surtido efeito na sua vida. Eu não sei, eu não conheço. Eu conheci agora o Maciel, conheci os seus pastores, o Marcel conheci ainda muito infanto, muito pequeno. Sei um pouquinho da história dele, né? Um menino de Deus, um homem de Deus, está aqui. Eu sempre admirei a postura dele, desde menino. Menino sério. Também tem uma mãe que é fantástica, uma mulher íntegra. Vocês têm um pastor aqui que ele eu conheço desde a infância. Ouço a história dele. O potencial que vocês têm para o crescimento e transformação desta cidade. Aproveite esses pastores. Suguem deles tudo que vocês puderem, porque eles são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E querem levar vocês a aprenderem a serem dirigidos também. Vocês têm um desafio muito grande aqui. Esta cidade, ganhar esta cidade para o Senhor Jesus. Ouça os seus pastores, os seus guias.
ouça-os, segue os seus passos, são homens íntegros, com família. Amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé, enquanto o ministério de louvor vai tocando baixinho. Eu gostaria de, se você sentiu o desejo de receber uma oração por alguma dessa situação, se tem algum medo, alguma coisa que tem conduzido a sua vida, culpa, medo, enfim, qualquer coisa, talvez algo que não esteja relacionado com o que eu disse aqui, mas que tem te tirado um pouco daquilo que Deus tem esperado de você. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que toda a igreja fechasse os olhos agora, que você olhasse, desejarmos largar essas coisas para trás e permitir que o Espírito Santo venha dominar sobre a nossa vida. Ou se você simplesmente quer uma oração, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui à frente, eu vou orar com você. Se você não quiser, eu vou orar com a igreja como um todo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento tão especial na vida desta igreja, pelos 18 anos que o Senhor deu a esta igreja, 18 anos de existência, Senhor, e eu tenho a certeza que ela já tem feito uma diferença muito grande aqui nesta cidade, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a vida do pastor Maciel e de toda a sua equipe, a sua família, o seu ministério, esta igreja, cada pessoa, cada família representada nesse lugar, ó Pai. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha através do teu Espírito Santo trazer liberdade na vida, no coração de cada um desses irmãos, ó Pai. Que eles se encontrem, ó Deus, de tal forma que eles possam ser dirigidos pelo teu Espírito Santo, para que eles possam cumprir a tua vontade, ó Deus, nesta cidade, que é ganhar, que é povoar os céus, saquear os infernos, ó Deus, e povoar os céus, ó Deus, ganhando, sendo testemunha viva do teu evangelho para esta cidade, ó Pai. Ó Deus, que todo o desejo que nasceu no coração do Senhor, lá no teu trono de graça, Senhor, e que o Senhor tem transmitido ao teu filho, ao anjo desta igreja, o pastor Maciel, ó Deus, que ele possa, Senhor, através do teu Espírito Santo, levar esta igreja a sonhar com ele e com toda a sua equipe. Que o Senhor venha mover essa cidade, Pai. Que o Senhor venha transformar essa cidade a partir desta igreja, a partir desses irmãos, a partir da família deles, ó Pai. Que as forças do inferno, Senhor, sejam quebradas, anuladas, ó Deus. Deus Santo, no nome de Jesus, que cada família aqui, Senhor, cada pessoa seja inundada pelo teu Espírito Santo, ó Deus, seja transformada, guardada, e que o Senhor cumpra os propósitos do Senhor na vida desta igreja, desses irmãos. Eu, ó Deus, como pastor, como ministro do Senhor, abençoo esta igreja, abençoo, Senhor, a vida do pastor Maciel e de toda a sua equipe, Senhor, de liderança desta igreja. Que a graça, a bênção do Senhor venha sobre eles, Senhor, em nome de Jesus. Se você é grato ao Senhor por estar aqui, dê uma salva de palmas para o Senhor, bem alto.